Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso quadro Fundamentos para a Educação Musical, onde temos como objetivos produzir vídeos curtos que tragam conteúdos ligados à nossa prática pedagógica, à nossa reflexão acerca da aula de música na educação básica. Lembrando que como essa proposta desse quadro são vídeos mais ou menos curtos, observe na descrição do vídeo que eu vou colocar material de apoio. Vou colocar outras referências, outros links para a gente ampliar com mais calma nossa reflexão, nosso aprendizado, os nossos estudos sobre determinada temática, que no nosso caso é a aula de música. Tá bom? Bom, no nosso vídeo de hoje vamos falar sobre o plano de aula. Lembrando que, como falamos no vídeo anterior, o plano de aula é um elemento do conjunto planejamento. Lembramos que temos o planejamento como conjunto e os elementos desse conjunto são o plano de aula, o plano de curso, o plano da escola, o plano escolar, o plano bimestral, o plano semestral, o plano da unidade, tá bom? E vamos falar de um elemento que é o plano de aula. O plano de aula nada mais é do que o planejamento para uma aula ou para um grupo de aulas, 2, 3 aulas, certo? Conforme a gente queira ou pense ser interessante trabalhar os conteúdos, atender determinados objetivos, conforme a necessidade da nossa prática pedagógica da aula de música. Tá certo? Então, falando de dimensão, o plano de curso envolve toda a extensão, tá? De todo o período que vai durar aquele componente curricular. E o plano de aula restringe-se ou diz respeito mais especificamente a uma aula, certo? Ou 2 aulas. Às vezes eu tenho conteúdo ou tenho uma prática musical que eu precise levar 2 aulas, 3 aulas. Então eu vou fazer um plano de aula onde ele abrangerá 2 aulas, 3 aulas. Em geral eu faço para uma aula, a gente faz para uma aula. Então vamos lá, que elementos são esses? Lembrando que aqui é uma sugestão de, de elementos, de itens, de tópicos que podem compor um plano de aula, tá bom? Eu utilizo assim na minha prática, tem sido super efetivo, super eficiente essa organização, mas pode ser qualquer uma equivalente. Aqui vai apenas uma sugestão. O que é que deve ter no plano de aula? Tá bom? Ou seja, o planejamento para uma ação específica, para uma aula, ou para um grupo pequeno de aulas. Bom, eu gosto muito de começar ele com uma temática, tá? Dou uma temática àquele plano de aula. Por exemplo, eu quero abordar em uma determinada aula cultura musical local, certo? Então eu vou trabalhar com a temática de culturas musicais de minha localidade. Vou dar esse nome a essa aula. Eu gosto de dar uma temática para a aula porque quando um coordenador vai pegar o seu plano de aula para dar uma olhadinha, ou quando outro professor, outra professora vai pegar aquele plano de aula, ele já começa a se situar, a se conectar com aquele propósito, com aquele campo temático que você está pretendendo trabalhar naquela aula, tá bom? Outro elemento super importante que eu acho que tem que ter aí é a data. Você deixar especificado também qual a data que você vai utilizar naquele plano de aula e ou se são 2 aulas ou não, é bom deixar isso especificadozinho para facilitar também o seu trabalho, tá bom? Outro elemento que eu acho importantíssimo, a turma. Que às vezes você está em várias escolas, você está com várias turmas trabalhando o seu componente curricular e é bom você especificar ali que aquele plano de aula se refere à turma tal. Isso também é importante porque há um outro elemento aí que faz parte também do plano de curso, eu não falei no vídeo anterior, mas vou aproveitar para falar agora, que é você estar linkado ou você estar amparado por documentos, digamos assim,
bastante utilizados ou documentos sugeridos para se pensar a educação ou se pensar a organização do trabalho docente diante do componente curricular que você vai trabalhar. Um desses documentos é a nossa famosa BNCC, a Base Curricular Comum Nacional, que aqui eu não vou fazer uma reflexão analítica sobre ela, por conta que o espaço não é para isso, mas desde já, apesar de estar citando ela aqui, não quer dizer que eu esteja concordante 100% com ela. Acho que tem elementos positivos nela, mas acho que está faltando muita coisa. Acho que ela não atende a uma prática pedagógica contra-hegemônica, como eu tenho mais atração, mais aproximação. Mas não vou fazer agora esses comentários, essa análise. Porque eu quero que apenas a gente tenha em função, em mente, que quando chama atenção para destacar no plano de aula que turma nós vamos trabalhar, significa que a gente vai estar também pensando o diálogo com as referências, ou com as normas, ou com as sugestões que documentos como a BNCC trazem para orientar a nossa prática docente, tá certo? Até mesmo porque a própria escola vai cobrar isso, tá certo? Em geral. Bom, a depender da etapa da educação básica que você esteja trabalhando, se é educação infantil, se é fundamental, anos iniciais, se é fundamental, anos finais, se nível médio, se modalidade de EJA, você vai precisar buscar as especificidades que a BNCC traz acerca dessa modalidade, tá bom? Dentro do seu componente curricular. No nosso caso, música vai estar dentro da área de artes, e vou deixar um link aqui embaixo para a gente poder acessar essas orientações, essas recomendações, e a gente ir pensando como atender esses objetivos que estão lá colocados, ou pelo menos sugeridos na BNCC, tá bom? Outro elemento que tem que constar, ou que sugiro que conste no seu plano de aula, é o objetivo daquela aula, tá bom? O que é que eu quero com aquela aula, o que é que eu pretendo, o que é o objetivo alcançar, atingir naquela aula. Ah, Marcelo, isso já não está lá, esses objetivos já não tem lá na BNCC? Sim, tem também. Você pode ter objetivos afins, ter os mesmos objetivos para aquela aula que a BNCC sugere, mas você pode ter os seus próprios objetivos, né? Por exemplo, um objetivo que eu sempre trago quase em toda aula de música que eu faço, pelo menos nos primeiros momentos, nas primeiras unidades com as crianças, é internalizar o pulso da música, por exemplo. Esse objetivo não está lá na BNCC, não está lá no componente de artes ou de música da BNCC, tá bom? Então, veja que você, enquanto pensador do componente curricular, da sua prática docente, pode ter objetivos específicos. Então, essa parte aí do plano de aula, você vai precisar, descrever que objetivos são esses, ou é esse que você quer naquela aula. Lembrando que esse objetivo dessa aula, ele está lá também no plano de curso. Só que o plano de curso tem um objetivo de todo o curso do seu componente curricular. E o plano de aula vai constar o objetivo daquela aula, tá bom? Outro elemento importantíssimo que eu acho que deve constar no nosso plano de aula é o percurso metodológico, ou metodologia. Eu gosto de chamar de percurso metodológico para dar uma ideia de caminhada mesmo, né? De trilha que você está passando para atingir os propósitos que você quer naquela aula. É justamente aí nessa parte que você vai descrever com a maior riqueza de detalhes possíveis todo o trajeto da sua aula, daquela aula específica, tá bom? Você vai dividir isso em momentos. Sugestão que eu dou é que você divida isso em momentos. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, quarto momento, a depender da carga horária de sua aula, se é uma aula de 50 minutos, se é uma aula geminada, 2 aulas seguidas, e você vai ter mais momentos ou menos conforme a duração da sua aula. Em geral, uma aula de 50 minutos, eu costumo organizá-la em no máximo 3 momentos. Em geral, 2 momentos e no máximo 3 por conta
do tempo que a gente demanda para diversas coisas, né? Para organizar a sala quando a aula de música não está em uma sala adequada, não tem uma sala específica, isso é muito comum na educação básica, sobretudo na escola pública, infelizmente. Não tem uma sala destinada exclusivamente para a aula de música, ainda que a música seja hoje já uma obrigatoriedade, a sua presença no componente na matriz curricular da escola, a gente ainda não tem. Então, você precisa geralmente de um tempo para organizar a sala, organizar os instrumentos, organizar seu equipamento. Então, geralmente eu deixo o primeiro momento para fazer esses ajustes, para falar de algum assunto cotidiano com a turma, fazer aquele momento de entrosamento, de enturmação, né, com o pessoal, saber como é que eles estão, o que foi que eles ouviram, o que é que eles, saber deles o que é que eles acham que vão acontecer naquela aula, ou ouvir um pouquinho sobre assuntos correlatos à nossa aula daquele dia. Então, o primeiro momento serve para uma espécie de ajuste e até mesmo você começar a fazer o seu trabalho daquele dia. E no segundo momento eu já vou diretamente para aquele conteúdo que eu quero trabalhar naquele dia, ou naquela aula, naquele grupo de aulas, e, digamos, é o momento central da aula de música. Central que eu me refiro é aquele momento da aula que está intermediado entre aquele momento inicial e a parte final da aula. Então, o momento que a gente tem ali de trabalho, digamos, efetivo, tempo efetivo da aula de música. E o terceiro momento, que geralmente eu organizo em 3, é um período em que eu finalizo, em que eu procuro tocar uma música, escutar uma música, fazer um trabalho mais de relaxamento, mais de terapia musical, digamos assim, ou de ensaio final daquela aula, ou de revisão do que trabalhamos naquele instante. Mas essa parte do percurso metodológico diz respeito à sua organização daquela aula, daqueles 50 minutos, daqueles 40 minutos, daqueles 30 minutos. Em alguns locais a aula de música é só 30 minutos, infelizmente. Que você vai deixar isso detalhado lá no seu plano de aula, tá bom? Outro elemento que eu acho que deve constar no plano de aula é os recursos didáticos para aquela aula. Então, se em uma determinada aula eu vou trabalhar com material reciclável, que é uma das orientações lá, um dos objetivos que tem na BNCC, principalmente para educação infantil, eu vou descrever ali que os meus recursos serão garrafa PET, tampinhas, cola, tinta, cordão, fita adesiva, ou se eu vou trabalhar ensaiando uma peça que será apresentada, os meus recursos serão os instrumentos tais, a caixa de som, o pedestal, o microfone. Tudo isso aí vai para essa parte de recursos didáticos, tá bom? Para aquela aula, aquela referida aula. Outro ponto importantíssimo que eu acho que deve constar no plano de aula é a avaliação da aprendizagem, tá bom? Toda aula você pode avaliar, tá certo? Só que o que você vai avaliar naquela aula específica? Por exemplo, se for uma aula que você construiu instrumento com material reciclável, você vai avaliar se a sua construção, a sonoridade do instrumento resultante daquela construção com material reciclável ficou boa? Você vai constar lá. Você vai deixar isso detalhado lá no seu plano de aula. Avaliar a sonoridade produzida pelo instrumento construído. Ou você vai avaliar qual foi a interação que a sua aula, daquele formato, daquela maneira que você conduziu, proporcionou ao estudante, você consta lá também, tá bom? Avaliar a resposta que os estudantes deram diante daquela proposta de aula, daquela prática, tal. É claro que eu não estou me atendo às definições de avaliação, nem estou refletindo acerca da avaliação, que isso aí é uma outra questão importante também. Estou apenas dizendo que é preciso você constar no seu plano de curso e também no seu plano de aula quais são o que você vai avaliar naquela referida aula, tá bom? E, por fim, outro elemento que tem no seu plano de aula é as referências. Quais foram os textos, os livros, o material que você usou como referência para aquela aula, para atingir aquele objetivo, aqueles propósitos daquela aula, tá bom?
Ressalto também que é super importante fazer um plano de aula, que é super importante planejar cada uma das aulas, fazer um plano de aula para cada aula que você for ministrar, que você for organizar, ou conjunto de aulas que você for organizar. Ah, Marcelo, mas isso dá trabalho, já tenho uma atividade de casa para corrigir, já tenho repertório para procurar, praticar, ver música, procurar música, parará. Ainda tenho que fazer para toda aula um plano de aula, tenho que planejar aquela aula. Olha, pode parecer que você está fazendo um trabalho a mais, porém isso vai te ajudar, certo? Eu, por exemplo, quando tenho o meu momento de AC, quando tenho o meu momento de planejamento, eu já faço logo um bloco de planos de aula e já deixo lá guardado, 3, 4, 5. Lembrando que pode ter alteração? Pode, tá? Então, é uma espécie de projeção que você vai fazer e que está sujeita a sofrer qualquer intempérie, qualquer eventualidade que uma aula carrega. Então, você vai precisar fazer ajustes, voltar nele e vai. Mas pode até parecer inicialmente que você vai ter um trabalho a mais. Tá, tudo bem, um trabalho de fato a mais, mas é um trabalho que vai facilitar o seu próprio trabalho, certo? Eu gosto de, por exemplo, e isso é importante, quando você for para aquela aula, você levar o seu plano de aula, ou impresso, ou no seu celular, né, o arquivo digital, que na hora você abre assim, dá uma olhadinha, tá, vou fazer isso, isso e isso, porque isso facilita o seu percurso, a sua caminhada naquela aula, tá bom?